Pronto, pronto. Então, nós está sendo gravado. Peço desculpas, eu estou home office aqui hoje e estou com um cachorro latindo, qualquer coisa, tá? Vamos lá. Então, primeiro quero agradecer a presença de vocês, dizer que a For Heroes fica muito, muito contente de ter já. Na verdade, eu, Roberta, estou desde 2007 trabalhando com o Anjo da Guarda. Então, a gente já tem uma vasta experiência com eles. Bruno, tá tudo bem? Tá conseguindo participar? Agora sim, agora sim. Ah, que coisa boa! Estava fazendo falta aqui. Você quer que eu apresente aqui, que eu passe a apresentação? Pode ser, Tá, deixa eu, Roberto. vou compartilhar então, peraí. Eu vou fazer um pouquinho diferente, Bruno. Eu vou passar os dois primeiros áudios e antes de passar tudo que vem, eu penso em passar aquele vídeo de 5 minutos que resume tudo. Que é o que você acha? E aí a gente vai. Bom, vamos passando. Peraí, vou fazer aqui, deixa eu compartilhar, você vai entender. Aqui. Desculpa, eu passei sem falar. Eu vou passar um vídeo para vocês apresentando a missão NASA do ano passado e para vocês terem uma ideia de como é e tudo o que acontece lá. E em seguida, eu e Bruno vamos falar um pouquinho sobre esse intercâmbio. Está saindo o som? Tá sim. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. 3, 2, 1, 0. All engine running. One small step for man, one giant leap for mankind. Good morning, Houston. You're tuned in to 95.7 FM, kicking off your day in Space City. Clear skies, but a chilly 47 Fahrenheit. 56 years ago, Houston helped land a man on the moon. Not bad for a Monday, huh? Não caiu a ficha. Teve o sonho de ser astronauta, de ir para o espaço, de ver as estrelas, o mundo. É o sonho de toda escola. O que eles conseguem fazer ali é o que a gente sempre busca e almeja fazer dentro da nossa sala de aula. Como professor, olhando para o lado do educador, eu vou dizer para você que superou minhas expectativas. Mesmo a gente sabendo que, por estarmos com a chancela da NASA, dentro da NASA, não tinha como ser uma coisa ruim, ao meu ver, superou as expectativas. Quando chegou aqui, tiveram alguns alunos que eu até falei para eles isso antes, gente, para alguns vai virar chave, tá? Vai virar chave aqui. Para alguns vai virar chave talvez depois, mas eu tenho certeza que vai virar chave de todo mundo, eu tenho certeza disso. Eu falo assim, não é somente uma viagem, é uma viagem científica. Cara, um certificado dos Estados Unidos, de um órgão do governo dos Estados Unidos, National Aeronautics and Space Administration. Você tem o certificado da NASA. Aqui é um estudo dentro do Space Center. É diferente. Aqui nós temos alunos de Santa Catarina, alunos do Paraná, alunos desde 12 até 17 anos. Então é uma diversidade muito grande, né? Tanto de região quanto de idade. Quando eles chegam lá na NASA, eles têm que saber trabalhar em equipe, é isso que é importante. E pelo menos aprimorar esse trabalho em equipe. Alguns já sabiam, mas muitos não tinham muita ideia como é que funcionava isso realmente. A parte de cada um trabalha sempre em conjunto. A NASA prioriza isso e por isso que realmente eles chegaram onde chegaram, né? É totalmente diferente da sala de aula. Completamente diferente da sala de aula. É uma experiência que são outros skills que você tem que ter. Outras habilidades. O teu filho vai entrar aqui e em uma semana ele vai desenvolver criatividade, trabalho em equipe, proatividade, liderança, numa intensidade que talvez ele levasse 1 ano ou 2 anos para desenvolver as habilidades que ele desenvolveu aqui. Só quando eu cheguei aqui eu me surpreendi por diversas coisas, quanto eu aprendi da parte didática, quanto eu aprendi, porque eles deram
aula de como dar aula. Mas aqui não é só matemática e física, aqui tem muito mais além disso. Tem comunicação, você vai ter que se comunicar com seus amigos, você vai ter que fazer trabalho em equipe, então é muita coisa além disso, a gente chama de soft skills, né? Quando você acaba o ensino médio, né, abre 3 portas de possibilidades para o teu futuro. Mas daí, meu amigo, você tem o certificado da NASA. 3 portas de possibilidade, abre mais 47 para você. 3, 2, 1, we go! Essa parte de fazer amigos aqui na NASA foi muito legal, porque são pessoas que têm muito conhecimento também, que eu conheci aqui. Então, a cultura é muito importante. Então, o nosso objetivo é isso, é poder oportunizar aos alunos experiências que eles jamais vão esquecer e que vai mudar a vida deles. É uma semana, mas parece que foi um mês, tá? De verdade. Vai passar um videozinho curtinho de 1 minuto e pouquinho do Jean mostrando as salas de aula. Hi everyone, tudo bem, gente? Eu sou o Jean Pierre, sou professor de matemática do Colégio Maristas e eu sou alguém que está ajudando a For Heroes a fazer isso tudo que você vai daqui a pouquinho acontecer. A gente está trazendo aqui alunos do ensino fundamental, middle school e também da high school, que seria o nosso ensino médio. Então, aqui já é o ambiente de aprendizagem da NASA, com salas laboratórios, são divididas em 2. Aqui à esquerda nós temos a sala da middle school. Nesse momento eles estão fazendo uma estação espacial na Lua. E essa estação espacial deve ter alguns elementos bem importantes, como, por exemplo, água, comida, emergências médicas. Cada um faz a sua, cada um calcula o seu custo, inclusive, que tem as peças lá, tem tamanho, dimensões. E aqui desse lado a gente tem a high school, que seria o ensino médio. Nesse momento eles estão fazendo programação de robôs e também estão construindo robôs. Eles têm que fazer algumas missões em Marte para pegar pedras, colocar em alguns lugares e fazer com que isso aconteça. Mas tudo isso aqui, um muito importante, que é tudo em equipe. Não existe trabalho individual na NASA. Ninguém faz nada sozinho. Tudo em equipe. Eles, um organiza aqui, outro organiza a parte financeira, outro organiza as peças, etc. É bem legal, bem bacana. Cara, assim, eu tô realmente apaixonado por isso. Estava com o meu microfone desligado, desculpa. Gente, eu vou fazer assim, para não tomar muito tempo de vocês, eu vou passar meio rapidinho pela burocracia toda, e aí depois vocês vão receber essa apresentação, aí vocês vão ler tanto quem somos nós, o que nós fizemos, nosso caminho para chegar até aqui, onde nós temos empresa, essas coisas todas, porque nós já estamos desde 2007 dentro do Anjo da Guarda, então já levamos muitos filhos, né, muitos alunos lá. Então, vou passar meio rapidinho para a gente chegar aqui. Bruno, você quer falar a respeito? Posso falar sim, Roberta. Então, Okay. Boa noite a todos, boa noite aos pais presentes aqui. Acredito que muitos me conheçam, sou o professor Bruno, dou aula também no Anjo já tem, esse ano vai completar 12 anos, mas também fui aluno do Anjo da Guarda por outros, acho que 10 anos, mais ou menos isso, fiz todo o meu ensino fundamental. Lá, então, eu falo que eu sou da casa, né? Atualmente estou com a primeira série do ensino médio e o terceirão. Até o ano passado estava com o 9º ano, junto com o Jean, né? Então, acho que muitos, talvez alguns pais aqui, os filhos sejam meus alunos, outros serão em breve, né? E a ideia desse projeto aqui, eu acho que é legal sempre, eu e a gente gosta de contar como é que isso surgiu, porque ele surgiu dentro do Anjo da Guarda. Eu acho que isso é bem importante, né? Então, foi em 2022, né, já pós-pandemia ali. Ô, Bruno, eu nem lembro, cara. Eu acho que foi isso.
que um grupo de alunos do Anjo veio atrás da Roberta querendo fazer um intercâmbio no Vale do Silício. E aí o Jean, que dava aula comigo, falou, pô, Bruno, você não quer ir com a gente? Vamos com os alunos, vamos montar uma viagem. A gente montou, né? Compramos a ideia, fomos com 14 alunos visitar o Vale do Silício. Fizemos uma viagem bem voltada para as Big Techs, então a gente visitou Meta, Google, fizemos a parte turística ali também em São Francisco. E a parte dessa viagem toda que mais nos encantou foi uma visita que a gente fez na Intel, onde os alunos passaram meio período, 3 horas, fazendo uma imersão lá dentro, trabalhos de lógica, desafios de computação, coisas assim. E a gente percebeu que foi o que eles mais tinham curtido. E aí bateu com o que a gente pensa, né, que a geração atual e os alunos, eles querem mão na massa, eles querem fazer, eles querem estar vivendo aquilo e não só recebendo a informação. E aí a gente, numa visita na NASA lá da Califórnia, que ela não não tem um centro de visitação mesmo, então é só um espaço ali que você pode ver, comprar algumas coisas e tal. Trocando uma ideia, eles comentaram, olha, lá em Houston tem um programa legal que a gente, né, passaram contato, o Jean e a Roberta entraram em contato com eles e a gente conseguiu essa parceria desse programa, e a partir daí a gente começou essa loucura de ir para a NASA e deu super certo. O Anjo da Guarda sempre encabeçando, né? Sempre acaba sendo um dos colégios que mais levam alunos. E aí a gente montou esse programa que ficou incrível. Eu falo ali no vídeo e eu brinco que é a minha Disney, assim, porque eles fazem tudo que eu acredito e juntam tudo isso que está aqui, que são as soft skills, a ciência e a tecnologia, a cultura e o lazer. Então ela fica uma viagem muito completa. Pode passar, Alberto. Então a ideia é fazer esse intercâmbio hands-on, mão na massa. Então, assim, eu gosto de falar assim, a gente não fez a conta no final mesmo, mas dá para dizer tranquilamente que o curso da NASA ali é pelo menos 80-20, sendo bem cuidadoso, eu diria que até mais, tá? 80% do tempo os alunos estão envolvidos com prática, com experimento, com mão na massa mesmo, e aí 20% do curso é alguma coisa de aula, de conteúdo mesmo, que esse aluno tem que estar ali como um receptor passivo de conteúdo, né? Mas é muito legal que até essa parte de receber o conteúdo, ela está vinculada com o que vai vir na prática, então ele nem sente isso, tá? Então isso já começa a ser o diferencial aí. Pode passar, Alberto. E a ideia da NASA, eu acho que aqui vem um ponto legal, a gente sempre gosta de falar, a gente pensa em NASA, e eu como professor de matemática e física, engenheiro também, a gente sempre pensa na NASA como para aquele cara que é expert em matemática, em física, que sabe fazer conta de cabeça, que não sei o que e tal. E aqui acho que a gente já começa a quebrar isso, porque assim, a NASA montou esse projeto, não é para esse aluno. Não que não seja, esse aluno vai aproveitar para caramba, mas ela montou esse projeto para qualquer aluno. Então, com a maestria que eles têm, eles montaram um projeto que se adequa a todo estudante. A gente já teve alunos que a gente brinca, né, que são mais da área de humanas, mais da área das artes, e curtiram demais o experimento, porque assim, na boa, a conta mais difícil que tem que fazer é uma conta de multiplicação e divisão lá que nossos alunos fazem com o pé nas costas, tá? E o objetivo da NASA é usar o pano de fundo da exploração espacial para desenvolver as habilidades do século XXI, que são as soft skills. Então, o aluno vai estar o tempo todo trabalhando em equipe, tendo que desenvolver liderança, comunicação, criatividade, tomada de decisão, resolução de problemas, gestão do tempo, gestão financeira, tudo isso junto, dentro de uma dinâmica gamificada, de uma forma muito leve, mas quando você vai ver, o aluno sai dali desenvolvendo tudo isso aqui numa intensidade muito grande. Eu tenho até algumas experiências que eu posso compartilhar depois, que foram os momentos que virou a chave para mim, que eu falei, é isso que a NASA está querendo desenvolver. Ela não quer tirar dali um cientista, ela quer tirar dali um funcionário que possa atuar dentro do mercado de trabalho, seja parceria com a NASA ou não, mas que tenha essas habilidades. Porque eles mostram para a gente, é muito legal, que a NASA ela não é feita só de engenheiro, de físico e de matemático. A NASA ela tem o cara do marketing, ela precisa do cara de veterinário, ela precisa do médico, ela precisa de todo mundo, do advogado, ela precisa de todo mundo. Então, e todos esses precisam ter essas habilidades. Então, eu acho que a NASA ela monta esse programa para desenvolver isso daqui muito mais do que a parte das exatas. Tá? Eu acho que esse é um ponto legal da gente colocar. Pode passar, Alberto. E como que a NASA faz isso? Acho que é aí que entra a grande sacada e a maestria deles, né? A NASA é uma instituição super renomada, a gente viu agora a Artemis tendo maior sucesso, né? E tantos outros programas, e aqui eles não fazem diferente, tá?
Então, eles montam um cronograma. Aqui a gente vai passar algumas das atividades, só para vocês terem um gostinho do que é lá, mas a gente já deixa claro que pode vir alterações, e normalmente essas alterações vêm para melhor, tá? Mas são mais ou menos essas. A gente colocou as principais, que a chance disso aqui mudar nos anos que a gente já foi, essas são as que sempre continuam. Pode passar, Roberto. Então, o que esses alunos vão fazer durante esse curso? O curso é muito legal, tá? Eles estão uma semana lá dentro da NASA, eles passam o horário americano, então são 8 horas por dia, passa voando, o aluno nem percebe. E dentro desses dias eles são divididos em equipes, cada equipe ganha um orçamento, eles chamam de NASA Dollars, eles têm que gerir esse orçamento e fazer uma série de desafios, e esses desafios vão pontuando e vão tendo premiações. Então, por exemplo, eles vão construir um foguete com combustível sólido mesmo ali, o vídeo, a foto é nossa, todas as fotos aqui são nossas, tá? A gente que tirou. E aí começa a diferenciação do ensino médio para o ensino fundamental. É pequena, tá? Ela é mais uma adequação de nível de conteúdo e de habilidades para que o desafio fique proporcional a que o aluno consegue fazer. Proporcional no nível de ser desafiador o suficiente, mas também não ser desencorajador. Então, para o aluno do ensino fundamental, é um foguete de um estágio, para o ensino médio são 2 estágios, tá? Então, eles fazem o lançamento de foguetes. Essa atividade aqui é sensacional, porque a gente vai lá fora da NASA, lança com contagem, aperta o botão, chega a quase 80 metros de altura o foguete de 2 estágios, se feito da maneira correta, né? Pode passar. Além do lançamento de foguetes, eles têm atividade de programação e robótica, então é algo similar ao Lego ali que eles têm. Eles têm que construir um rover que vai passar por um terreno simulado de Marte e da Lua, onde esse robô vai ter que executar uma série de missões. E aqui é muito legal, porque é muito gestão de equipe e estratégia, porque a quantidade de missões é incompatível com o tempo que eles têm. Então, cabe à equipe fazer a estratégia do que o meu rover vai fazer no tempo que eu tenho para maximizar os pontos que eu vou ganhar. O próprio pessoal da NASA já me contou que é impossível fazer a missão inteira. E é intencional isso. Então, eles querem ver... E aí, normalmente, o que acontece? Aquela equipe que quer fazer tudo acaba não conseguindo fazer nada. E a equipe que vai... Não, vamos fazer isso bem feito, eles conseguem cumprir com mais etapas do desafio e pontuar mais. Então, é muito legal ver isso. E aqui é legal, cada pecinha que eles pegam, eles têm que fazer o orçamento, contabilizar e descontar do budget que eles têm. E aí tem a programação de rover, né, a construção dos rovers, com toda a parte de mecanismo, engenharia e tudo mais, pode passar. A gente tem, além da programação... Roberto, pode passar. Aí. Os testes térmicos e criogênicos, esse aqui eles adoram, tá? Aqui é para simular as condições do espaço e as condições de entrada da nave na atmosfera. Então, eles vão ter que construir escudos térmicos para suportar a baixa temperatura. Então, eles vão mergulhar essa cápsula que eles vão construir dentro do nitrogênio líquido, e no outro eles vão ter que colocar um ovo atrás do escudo térmico e vai um maçarico ali por 5 minutos, e aquele ovo não pode cozinhar, não pode ser danificado. E aí é a discussão da equipe de, vamos colocar aqui material, em que ordem, quanto que a gente vai gastar, quanto que a gente não vai gastar para conseguir o melhor resultado. Pode passar. Aqui entra outra diferença, então, para os alunos do ensino médio, que são os alunos que estão até esse ano no 9º ano, então, que estarão no ano que vem no ensino médio, a gente tem a atividade de scuba, que é para simular microgravidade. Então, esses alunos vão numa piscina parceira da NASA, fazer um treinamento similar ao que os astronautas fazem lá no comecinho. Todos os astronautas têm que ter treinamento de scuba. Então, eles trabalham com drone subaquático, tem missões ali embaixo, tem, obviamente, o treinamento do scuba para fazer, mas aqui é muito legal. Eu digo que aqui a principal habilidade que eles desenvolvem aqui é a comunicação, porque não tem como conversar embaixo d'água, então é tudo por sinais. Então, é muito legal ver eles desenvolvendo as coisas ali no ambiente subaquático. Em paralelo, o trabalho de imersão do pessoal do fundamental, que seriam os que estão no 6º, 7º, 8º ano agora, é uma atividade de realidade virtual. Pode passar, Alberto. Onde a NASA mapeou a estação espacial e esses alunos vão ter que cumprir uma missão dentro da ISS por meio de um VR da NASA. Então, tem também essa parte da imersão. Aqui é uma questão deles de segurança, por isso que os alunos do fundamental não podem fazer a questão do scuba, então tem uma questão de idade aí, por isso que não tem essa possibilidade, porque eles são muito sérios com relação a isso. Pode passar, Roberto. Além disso, né, a gente tem, e essa parte é sensacional, conversa exclusiva dos nossos alunos com um astronauta, e aqui a gente brinca que é um astronauta de verdade. Os anos que a gente foi,
os dois tinham 4 missões, 4 patches de missão. Então, foram 4 vezes ao espaço. Do ano passado, tinha passado 6 meses na Estação Internacional. Então, eles vêm para contar um pouquinho dessas experiências, das missões, e responder perguntas dos nossos alunos. Então, é um período ali de 30 a 45 minutos que nossos alunos têm exclusivos para conversar com um cara que esteve no espaço por 3, 4, 5 vezes, o que é incrível. Pode passar. A gente tem também visita guiada ao Johnson Space Center. Aqui são 2 momentos. A gente faz uma visita com o pessoal da NASA e uma visita com a gente. É aqui que a gente transforma a NASA na nossa sala de aula. Eu brinco que a nossa acaba sendo até mais rica do que a da própria NASA, porque a NASA tem o tempo contadinho. A gente faz uma visita mais calma, com mais tempo, e a gente traz muito do que eles viram ou irão ver dentro da sala de aula, dentro dessa visita, explicando sobre o foguete, sobre as missões, sobre os detalhes, tanto históricos quanto científicos. Então, assim, é um momento muito legal e aí eu falo que é como uma sala de aula incrível, né? Ali é uma foto da parte traseira do Saturno V, que é um negócio, assim, absurdo. Assim. Não tem um aluno que não entre nessa parte aí e não fique de boca aberta com o que é ver isso aqui ao vivo lá dentro da NASA. Pode passar. E aí, além disso, tem outras atividades, tá? Não é promessa, a NASA ainda não confirmou, mas eles estavam ganhando, porque o Johnson Space, a parte do NASA University, ela é uma instituição da NASA, mas ela funciona em paralelo. Então, a parte de treinamento de astronautas estava doando para a universidade, para a NASA University, uma cápsula de treinamento de astronauta, que eles estavam querendo colocar nesse curso também. Ano passado eu conversei com eles já estavam construindo a instalação, então pode ser que tenha novidade aí para esse ano, de coisas bem legais aí dentro do curso que a gente ainda não conhece, né? Mas eu tenho certeza que o que entrar só para somar. E aí a gente tem a parte que a gente vai com os alunos para contemplar a parte cultural. Então a gente vai no Museu de História Natural, são 4 andares de museu, numa pegada bem histórica e científica, tem um andar só de ciências, só de geração de energia, de espaço, assim. Os alunos, eu digo que aqui é a parte que os alunos mais ficam autônomos, porque o museu é todo interativo, então eles perdem, assim, algumas horas ali dentro. A gente faz uma visita guiada de mais ou menos 1 hora em alguns pontos chaves, e depois a gente deixa eles curtirem o museu, e aí eles amam, assim, é um museu muito legal, pode passar. Ainda na parte cultural, a gente vai ao zoológico de Houston, é o 3º maior zoológico dos Estados Unidos em número de espécies, ele tem uma pegada de conservação ecológica muito grande, então os animais são todos resgatados, e aí eles têm durante o dia inteiro momentos onde os cuidadores estão na frente dos espaços, dos ambientes dos animais, para falar sobre aquele animal, explicar um pouquinho sobre aquele animal. Então, os alunos fazem meio que um mapinha e vão seguindo o que cada instrutor ali, cada cuidador vai falando em tal horário, está tudo agendado. Então, assim, é uma visita muito rica, não é só contemplar o animal por si só, mas é entender o que aquela instituição está fazendo, sabe? Então, assim, é muito legal. Foi uma grande surpresa no primeiro ano que a gente foi, e a gente, de lá para cá, nunca tirou do cronograma, porque é muito, 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 muito bem organizado. Pode passar. Ainda nessa pegada de ciência e tudo, a gente tem a visita ao Observatório de Houston. O Observatório de Houston é um observatório científico, não é só para estudo. Então, a gente faz a visitação, stargazing, que é olhar as estrelas. Óbvio, isso se o tempo ajudar. Ano passado a gente teve muita sorte, tá? Se não ajudar, a gente tem a carta na manga, eles têm dentro um planetário incrível, então, que dá para a gente fazer também indoor. E outras coisinhas mais que a gente não gosta de divulgar antes, mas, assim, é a diversão na certa e a experiência, assim, completa, mesmo se o tempo não ajudar. Mas a vantagem é que no inverno a chance é maior de pegar bom tempo, porque em Houston, normalmente, os períodos de inverno acabam sendo dias mais abertos, tá? É dia frio, mas é ensolarado. Pode passar, Roberto. E, por fim, ali na parte cultural, a gente tem a visita à Universidade de Houston. Aqui a gente fala para os pais que a gente vai gerar para vocês um sério problema, porque é difícil o aluno que volta para casa não querendo ter uma experiência internacional em algum momento da sua vida acadêmica, seja no ensino médio, seja uma faculdade, seja alguma pós-graduação, porque a gente faz uma visita guiada com alunos da universidade, então eles recebem a gente, nosso grupo exclusivamente, levam a gente para conhecer o campus é gigante, tá? E é a universidade dos Estados Unidos que mais recebe alunos estrangeiros dos Estados Unidos inteiro.
Então, é uma universidade que tem uma facilitação de entrada bastante grande. Ela é uma universidade pública americana, que está entre as top 50 ou top 60 universidades dos Estados Unidos, então, assim, e que tem uma facilitação até mesmo financeira, é uma das mais baratas que a gente tem nos Estados Unidos, por isso que ela recebe tanto estudante estrangeiro. Então, o aluno, a gente fala que eles voltam sempre com uma pulguinha atrás da orelha de querer vivenciar isso num futuro. Pode passar, Alberto. E aí, para o aluno estar preparado para tudo isso, tá? A gente desenvolveu exclusivamente o desenvolvimento nosso da For Heroes. Eu e o Jean, a gente está montando isso, programando e fazendo tudo isso. Um aplicativo de mentoria. Então, uma vez que o aluno está inscrito, ele recebe acesso a esse aplicativo. Ele é similar a um Duolingo da vida, então é uma competição. Tem missões semanais, onde esse aluno vai ter ali dentro todo um pano de fundo para poder chegar preparado para essa viagem. Então, a gente trouxe aqui, obviamente, o lado do professor, né? Eu sempre falo, a vida inteira falei para os alunos que a aula de campo não é passeio. E aqui a gente traz um pouco disso, apesar que essa aula de campo também é passeio, mas não é só passeio, né? E a gente sempre acredita que se o aluno vai mais preparado, ele aproveita melhor o que ele está vendo. Então, a gente percebeu que muitas coisas que eles veem lá não são do universo deles. Então, os nossos alunos, lá nos Estados Unidos, o aluno aprende na escola o que foi o projeto Apollo, Gemini, Mercury, o que é o Artemis. Aqui não, porque não é a nossa cultura. Então, a gente traz dentro desse aplicativo toda essa história da NASA, todos os conceitos de pré-requisito que, às vezes, esse aluno no ensino fundamental não tem. Então, tem alguns conceitos de física ali, de condução de calor, isolante, condutor, e como é que isso funciona. Então, a gente traz de uma forma gamificada, de uma forma simples, sem dar spoiler do que eles vão ter lá, mas para que esse aluno chegue lá preparado. E com gamificação, com premiação, então, ele está rodando, esse ano é o primeiro ano do aplicativo, e assim, os resultados estão sendo bem positivos, a galera está curtindo bastante, e o aplicativo está ficando bem legal. Então, o aluno se inscreveu, ele vai ter acesso a esse aplicativo para chegar lá mais preparado ainda. Pode passar, Alberto. E aí vem a parte de lazer, né? Então, antes disso, o que a gente quer no final de tudo isso? Que esse aluno volte com paixão por aprender, com novos interesses, com muita memória na bagagem, com inglês aprimorado, porque vai ser tudo em inglês, então não tem como, ele volta diferente. E a imersão numa cultura diferente, que sempre é válida. Eu sempre acredito que viajar é o melhor que você pode ter em termos de cultura para carregar de experiência de vida, né? Visitar uma cultura diferente, conhecer um lugar diferente é muito, muito, muito rico, né? Então, a nossa ideia é fechar com isso. Eu acho que esse projeto está muito amarrado. E como eu falei no começo, é aula de campo, mas é passeio. Então, a gente tem a parte também de diversão, né? Não que a NASA não seja divertido, eu acho até mais divertido que o resto, mas a gente tem aqui o parque de diversões que a gente vai, que é um parque num pier, bem clássico americano. Então, tem aqueles brinquedos barco viking, montanha-russa, esse brinquedo que gira, tem um outro, ele também está todo ano sendo renovado. Então, do ano passado para o ano anterior, tinham 2 brinquedos novos, então, para o ano que vem, pode ser que tenha brinquedo novo também. E a gente deixa isso aqui para o final, porque eles já estão todos amigos, fizeram amizade com todo mundo que está ali. Então, assim, é um momento de curtição deles, de diversão mesmo, e quase uma espécie de despedida, porque fica bem no finalzinho da viagem, assim, então eles aproveitam de monte. Pode passar, Roberto. A gente leva eles também num churrasco texano, então é um restaurante típico lá do Texas, com um salão fechado para gente, onde eles vão comer aquele clássico churrasco com cozimento lento, com os sides lá, que são os acompanhamentos típicos americanos. Então, é bem gostoso. Não ganha do churrasco brasileiro, é óbvio, mas como eu falei, é aquela coisa da cultura, de conhecer a cultura do lugar, né? E eles curtem bastante também, é um momento de descontração, de confraternização deles ali. A gente também deixa mais para o final da semana. E, obviamente, a gente está nos Estados Unidos, não tem como não, né? A gente tem os momentos de cumprir. Então, a gente vai no shopping, a gente vai no Walmart algumas vezes, que eles adoram de comprar as guloseimas deles lá para comer no hotel. A gente vai no outlet no último dia. Então, eles também têm esse momento de aproveitar e, óbvio, também trazer coisinhas se a família quiser, né? Então, tudo isso está englobado dentro desse intercâmbio. Pode passar, Alberto. Rapidamente, para vocês entenderem como é que é o previsto. Aqui é previsto porque depende do tempo, tá? Então, tem algumas alterações ali que a gente consegue fazer e que a própria NASA faz. Então, a gente sai daqui numa sexta-feira, aterrissa em Houston num sábado. Já no sábado, vai ao Space Center para ter o gostinho inicial. No domingo, faz uma parte mais cultural, zoológico, Museu de História Natural. Pode passar, Roberto. Durante a semana, então, no segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é NASA.
todos os dias, das 8 às 4 da tarde, exceto na sexta-feira, que acaba um pouquinho antes, até sexta, até nos Estados Unidos tem sextou, e aí no período da tarde a gente vai na Best Buy, vai no shopping, e depois vai no observatório, então é na sexta-feira que a gente coloca o observatório, pode passar. Sábado a gente vai na Universidade de Houston, à tarde vai no Kema Boardwalk, domingo a gente tem Outlet, segunda-feira estamos retornando ao Brasil, terça chega aqui, missão cumprida, com um monte de experiência e bagagem dentro da mala. É mais ou menos essa a ideia. Pode passar, Roberto. E aí aqui vem a parte mais processual, né? A parte operacional, que aí eu passo para a Roberta, eu fico com a parte pedagógica, aqui é a nossa equipe, então a Roberta vai falar um pouquinho sobre isso, assim, é um dos grandes diferenciais que a gente tem, é o número de professores que acompanham, tá? É no mínimo 1 para cada 10 alunos, mas eu já adianto que as últimas experiências ficou 1 para 5 alunos e 1 para 7, então, assim, é um número bem robusto quando comparado com outras viagens do tipo, né? Mas agora a parte operacional, de hospedagem, seguro, essas coisas, eu deixo com a Roberta, que é expert nisso. Roberto, passo para você, então. Vamos lá, então. Como eu falei para vocês vão receber toda essa apresentação, então eu vou pular um pouquinho e vou falando sobre tudo isso no decorrer das fotos que vem em seguida, porque fica mais fácil de vocês visualizarem e entenderem. Uma coisa muito importante é a questão da hospedagem. Nós sempre cuidamos, né, para que eles estejam sempre muito bem acomodados e alimentados. Isso é muito importante, descansar e alimentação. Então, o hotel é um hotel da rede Marriott, ele é um 4 estrelas, ele está atrás da NASA, a gente vai a pé até a NASA todos os dias. É o mesmo hotel que a NASA hospeda o pessoal, a equipe deles, né, astronautas, engenheiros, etc., quando vão a Houston, ficam nesse hotel. Então, foi recomendado por eles e nós acatamos. Nós temos aqui... Opa, foi sem querer, perdão. Nós temos aqui o quarto. O quarto é muito grande, ele é muito espaçoso, muito gostoso. E é padrão americano. O que quer dizer isso? Que eles são 2 camas grandes, 2 camas ou queen ou king. Aqui o Bruno sempre fala que provavelmente ela é king, porque ela é maior que queen, essa daqui. Então, eles sim vão dividir em quarto quádruplo a cama entre ele e um colega. Mas eu não quero que meu filho fique divida a cama com quem ele não conhece. Então, existe sim a possibilidade de um adicional de $590 e ficar em apartamento duplo. O que eu vou adiantar para vocês é que já no avião eles fazem tanta amizade que quando chegam em Houston eles querem trocar o quarto que eles estão porque eles já estão mais amigos do outro do que daquele que ele ia ficar no quarto. E aí, o que acontece? Os pais vão pagar em duplo, o hotel não vai devolver o valor e vão dormir em 4 no quarto, porque eles se juntam lá e vira a festa, né? E aqui é o café. Esse café ali dentro é Starbucks. Então, todo o café fornecido ali é o café do Starbucks. Assim como no quarto também. Opa, perdão de novo. Opa! No quarto também, eles têm reposição todos os dias do café cafeinado, descafeinado e do chá. Tem micro-ondas, tem frigobar. E o café da manhã, vocês podem ver, tem uma coisa aqui que é padrão americano, né? É o muffin, por exemplo. Eles não são todos que gostam. Então, o que a gente percebeu e resolveu alterar um pouquinho? A gente passa para eles um formulário perguntando o que eles gostariam de tomar no café da manhã do dia seguinte, comer no café da manhã do dia seguinte. E aí a gente faz uma lista onde tem sempre frutas, tem sempre cereais, tem sempre... o café mais parecido possível com o brasileiro. Além disso, a gente compra coisas para deixar no frigobar deles. Então, por exemplo, queijo, presunto, pães, frutas, suco de maçã, porque o suco que o hotel oferece, e a gente inclusive cortou, é aquele suco de laranja muito ácido. Aquilo, como eles já vão ficar com uma viagem, cansados, a imunidade pode baixar, vai estar frio, é muito provável que saia uma afta que, né, então não faça tão bem o suco. Então a gente troca por outras coisas e a gente fornece para eles, tá? Que a gente se preocupa demais que fique tudo certo. O hotel tem lavanderia, tem academia, e eles usam, né, principalmente a lavanderia, eles usam.
E o que está incluso nesse pacote de viagem, nesse intercâmbio? O nosso intercâmbio ele é um pouco diferente do intercâmbio normal de línguas, porque geralmente eles têm de 25 a 30 horas de aula. Nós temos 36 horas que são concentradas em segunda a quinta, na verdade, né? Sexta-feira também, mas aí sexta-feira é mais um passeio dentro da NASA e a formatura, que vai ser, se for possível a internet permitir, a gente passa ao vivo para vocês acompanharem o momento que eles recebem o certificado, porque é um orgulho, né, gente? O filho recebeu um certificado da NASA, oficial da NASA, como disse a Clara, né, no começo do vídeo. É muito legal, é um orgulho muito grande. Então, vocês vão participar desse momento. Então, nós temos 36 horas aula com o certificado, a hospedagem no hotel 4 estrelas com o café da manhã, 5 almoços dentro da NASA. Essa parte é muito legal, porque eles recebem um crachá. Esse crachá, que é como se eles fossem estagiários da NASA, eles vão ter um vale-refeição nesse crachá. Então, além de ele abrir, a gente brinca dizendo que abre portas que para turista não abre. É verdade, porque eles vão entrar em lugares que turistas não entram. Inclusive, na visitação, eles têm acesso a salas, a espaços dentro do ônibus espacial que não é aberto para visitação, só para esse grupo. Então, eles têm esses privilégios, vamos dizer assim. O jantar texano está incluso, todos os traslados. Bom, resumindo, gente, eles têm tudo incluso, exceto mais ou menos $250 que vai precisar para alimentação, essa alimentação fora do período da NASA. Por quê? A gente vai jantar, né? E como que funciona esse jantar? Nós temos na frente do hotel mais ou menos 6 restaurantes diferentes, mexicano, só de salada, de frango, o Five Guys, que são hambúrgueres, tem o Salad também, então tem vários restaurantes, e cada um dos adultos vai organizar. Eu vou para pizza, então quem quer ir para pizza vai comigo, quem quer ir para o mexicano vai com o Bruno, quem quer salada vai com o Jean, porque não é só salada, mas é o principal deles. Então, eles têm uma alimentação bastante variada nesse período, eles podem comer cada dia em um lugar, a gente também janta no shopping, e a gente também vai num brunch no domingo, no sábado, né, Bruno? Acho que é. A gente vai quando a gente vai no outlet, a gente vai antes num brunch para eles conhecerem, eles ficam assim abismados com a quantidade de comida que vem, e faz parte, eles levam um susto mesmo, e faz parte de aprender a cultura, né, do big size americano, né? O seguro viagem, é muito importante falar sobre isso. Nós temos uma cobertura de $60 mil, então são $60 mil para cada coisa que acontecer. Ai, caiu, quebrou o braço, $60 mil. Virou o pé, $60 mil. Então é por evento. Mas o que é mais importante de tudo isso, nós não escolhemos o seguro viagem por valor, nós escolhemos pelo atendimento mais próximo ao local que nós vamos estar. Então a gente tem o seguro viagem que o hospital conveniado está a 5 minutos do hotel. E está a 8 minutos da NASA. Então, nós estamos muito próximos caso venha acontecer alguma coisa. Nunca aconteceu, graças a Deus, né? Mas a gente tem que se precaver. Aí o Bruno já falou sobre o acompanhamento de um adulto a cada 10, mas geralmente é mais do que isso. E da mentoria. A mentoria, ela tem todo aquele processo ali de NASA, com as missões da NASA, e tem também uma parte da mentoria que é destinada à astronomia, que é, inclusive, eu não lembro se vai ser setembro, mas ela vai passar vai ser em julho, ela vai passar 2 aulas de como acessar, como usar o software que a gente utiliza para analisar as imagens que a NASA envia para dizer se há possibilidade de ser ou não um asteroide ali. E os alunos, junto com a professora, já descobriram 9 asteroides. E é oficial isso, tá? Fica registrado lá na NASA, o asteroide tem um nome para o resto da vida dado pelo aluno, né? Seguindo as regras de registro. A aula de inglês. Essas aulas de inglês online, elas são focadas no universo NASA e também são focadas, principalmente, em vocabulário aeroespacial. Eles vão aprender alguns termos, algumas palavras que não são aprendidas em escola de inglês no Brasil, porque elas são específicas de lançamento de foguete, de criogenia, então elas são específicas do que eles vão resolver lá, do que eles vão ter que fazer nas missões lá.
o que mais a gente tem? São duas coisas bem legais, que são acompanhamento da viagem para os pais através do aplicativo da For Heroes, quer dizer, e os alunos também têm um grupo do WhatsApp. Por que eu falei que é bem legal? Porque nesse grupo eles vão receber todas as informações para sempre. Se tem alguma coisa muito legal, como nós fizemos esse ano, uma live com a futura astronauta brasileira, a Andressa, então a gente já avisou para os alunos dos nossos grupos que teria essa live, que eles poderiam participar, fazer perguntas e tudo mais. Ou seja, eles vão entrar hoje em um grupo, eles não vão sair nunca mais, só se eles quiserem. Então, a gente não abandona mais esses meninos, essas meninas. A gente acompanha para o resto da vida. Então, quero seguir uma carreira ligada a esse tema, o tema de STEM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática. A gente vai auxiliar em tudo, inclusive projetos. Tem alunos que vêm pedir opinião, a gente auxilia e a gente ama, né, fazer isso. Então, a gente está na vida deles por muito tempo. Fazendo um parênteses aqui, eu sempre gosto de contar que o Bruno está nas nossas vidas há muito tempo, que eu também fui professora do Anjo da Guarda, e o Bruno foi a primeira turma da nossa empresa, da nossa agência, que foi em 2007, de formatura. Então, ele foi na formatura de 9º ano dele. Desde lá a gente está juntos, imagine, né? Então, já casou. Isso é verdade. Já fez a lua de mel dele, a primeira ida da filha para viajar, que já está com 2 aninhos, e assim vai, né? A gente vai fazer os 15 anos dela, se Deus quiser, e assim vai. Aí nós temos, então, os kits. A NASA entrega um kit, nós entregamos outro. Esse PET aqui é o PET de 2005, nós temos o de 2006, e é muito legal falar isso, que esse PET é desenvolvido pelos alunos e é votado entre eles qual vai ser o PET do ano. A missão deles tem um símbolo só deles. E por que é legal isso? Porque a gente entrega esse PET para o astronauta, e eles já ficam até esperando, hoje em dia eles já sabem que vão receber um PET. E o aluno que ganhou a votação e o PET dele foi utilizado, ele vai poder estar lá com o astronauta, entregar o PET ao astronauta, e vai poder estar na loja da NASA e escolher o PET que ele quer para ele, da missão que ele mais gostou. Nós temos reuniões para embarque, vamos preparar tudo. A parte de assessoria de visto nós temos também para oferecer. E é muito importante falar tanto sobre o visto quanto a imigração, que o pessoal fala, mas agora não está difícil conseguir visto e tal. Bom, nós vamos receber uma carta da NASA. A carta da NASA é uma carta convite, que ela é uma carta de um órgão do governo americano convidando seus filhos a estarem lá no período de janeiro. Então, é o próprio governo convidando. Isso aí é tranquilo, até agora a gente não teve nenhum problema com visto, tá? E na entrada também. Aliás, nós somos sempre muito bem recebidos, eles até separam a fila, nos colocam numa fila única, a gente vai uniformizado no embarque, então é bem tranquilo. Peraí, só voltar aqui um pouquinho. O chip internacional da Travel Chip. É importante dizer para vocês que ficar conectado é de suma importância para nós e para eles, porque nós acompanhamos pela localização, a localização deles é enviada para a gente todas as vezes que a gente sai, então a gente sempre acompanha, também a gente está em loco ali com eles, mas a gente pede, por favor, que deixe a localização ligada. E essa empresa de chip, ela é nossa. Então, se acabaram os dados do chip, a gente só entra em contato com o suporte e fala, por favor, você reinicia o chip para ele, recarrega o chip. E é raro isso acontecer, tá? Porque a gente tem o máximo de gigas possíveis para eles ali, mas se acontecer de travar, estragar, a gente está ali para resolver. Vocês vão ter apoio nosso aqui, eles vão ter apoio nosso lá, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos o tempo todo. A assessoria que eu já falei, a mentoria. Disseram, Roberta, eu quero deixar um depoimento, se você quiser utilizar, utiliza, né? Então, aqui a opinião dos pais. Mas, para mim, a cereja do bolo dessa viagem é este certificado, porque além de fazer uma viagem de férias, além de fazer um curso durante as férias, de voltar diferente, desenvolvimento de skills, vão desenvolver todas aquelas habilidades que o Bruno comentou, de gestões de tempo, de liderança e de trabalho em equipe. Eles vão voltar com um certificado que conta muito, é o certificado com o símbolo da NASA, um certificado oficial,
que conta, inclusive, para aplicar para universidades fora do Brasil e até mesmo no currículo deles, para colocar no LinkedIn, né, que a gente depois pode ajudar eles a montarem também. Aí eu coloco essa foto aqui porque eu brinco dizendo que é o meu sonho, né? A van com o símbolo da NASA. Não deu ainda, né? Para ser o símbolo da NASA na van. Mas a gente está aqui colocando para vocês saberem que é uma van dessa que a gente tem, que é o nosso carro de apoio, tá? Então a gente, dependendo do número de alunos, a gente fica com 2 vans. E até por quê? Porque às vezes você quer correr ali no Walmart comprar alguma coisa, ou aconteceu uma emergência, ou alguém esqueceu alguma coisa e tem que levar para buscá-lo, para né, esquecer o crachá, ou seja lá o que for, a gente tem ali um carro de apoio, porque o ônibus também leva para os passeios, mas a gente tem sempre um carro de apoio para qualquer emergência, tá? Falando do investimento, eu vou falar em reais para vocês, que facilita bastante. O investimento hoje, o nosso intercâmbio é o mais baixo da rede. Com tudo isso, ele vai dar um total de R$30 mil. Mais ou menos, do 29.900 alguma coisa, dependendo, né? Mas colocamos ali R$30 mil, tá? Aqui nós temos o mais especial da nossa empresa é isso. É a gente oportunizar a ida dos alunos. Então, a gente trouxe o quê? Não obrigatoriedade, mas sugestões de pagamento. Então, por exemplo, 5% de desconto para quem for pagar à vista. O à vista pode ter um prazo, sim. Ah, mas eu recebo tal dia, vou receber no meio do mês que vem, posso pagar no meio do mês que vem à vista? Pode, negocia, não tem problema. Sugestões de fazer em 10 vezes sem juros no cartão ou no boleto. A gente também trabalha com o Asas. O Asas faz também em 20 vezes. A gente colocou aqui $230, já está calculado os juros do banco aqui, tá? Esses $230 são convertidos no dia do fechamento. Então, hoje fechou o dólar a tanto. A gente fecha e parcela para vocês no cartão. Ou ainda, vamos evitar pagar o máximo possível de juros que a gente puder? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, era maio, mas tudo bem, tá? De junho até dezembro, a gente consegue fazer no boleto sem juros. Aí lá em dezembro, dá para você colocar o saldo em até 14 vezes no cartão. Aí tem uma taxa de 0,99, eu acho que agora está 1,99, só tem que consultar, tá? E tem que consultar outras opções. A sua sugestão, meu marido, eu recebemos PLR em fevereiro. A gente pode, então, fevereiro não dá, mas vamos colocar assim, recebemos né, vamos ver, podemos estudar. Recebe PLR agora em julho, eu posso pagar tanto agora e depois pagar o restante só em dezembro? Tranquilo, tá? Não tem problema para nós. O importante é a gente fazer que fique de uma forma confortável e leve para vocês. O nosso aéreo está incluso nesses R$30 mil, tá, que eu falei, o 1.395, que a gente faz em 10 vezes no boleto, ou a pessoa pode, não quero pagar o aéreo agora, eu quero pagar só os $4.099 agora parcelados desta forma, e o aéreo eu quero deixar para pagar mais para frente, porque a gente vai emitir esse aéreo em outubro. Então, em outubro você pode jogar no cartão direto com a companhia aérea, mas é em 4 vezes, que é o que ela permite fazer, tá? O nosso aéreo é via Dallas, e é o aéreo com uma conexão bem bacana. Aqui a gente tem uma sugestão, né, de pagamentos também, já com o aéreo, também, 30 mil em 10 vezes, aquela opção que a gente colocou. E aqui tem o link de inscrição, que é o bit.ly NASA for Heroes 2027. Vocês têm a página, eu aconselho dar um print dessa tela, tá? Vocês têm aqui a página Meu Filho na NASA, que tem todo o itinerário, tudo isso que a gente passou para vocês. Aí tem aqui tanto o nosso site, forheroes.com.br, quanto o forheroes_co, que é o nosso Instagram. Aqui os nossos endereços e aqui tem o meu telefone, gente. Eu estou à disposição a partir de agora para conversar com vocês e tirar todas as dúvidas que vocês venham a ter, tudo que vocês precisarem falar. Vamos compartilhar, sim, Felipe, a apresentação. Ela está sendo gravada e depois ela é salva. Como é muito difícil acessar a apresentação quando ela é mandada do Teams direto para vocês. Então, a gente salva elas e depois encaminha para vocês, tá? E também podem nos chamar no WhatsApp e a gente encaminha pelo WhatsApp, que fica mais fácil ainda,
também, caso para quem tiver interesse, pode chamar a gente por ali também. E agora eu vou deixar aberto para as dúvidas, as perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Eu não sei se eu falei sobre a idade que a NASA aceita, né? A NASA aceita a partir de 12 anos até 17 anos. Então, e sim, os pais podem acompanhar, os pais podem também estar lá na formatura. Ah, Roberta, mas eu queria dar liberdade para o meu filho, para minha filha, de fazer tudo sozinha. Tranquilo. Pode ficar no mesmo hotel, a gente consegue uma taxa bem bacana, mas eu aconselho sempre chegar lá por quinta-feira para sexta-feira ir na formatura e deixar os filhos criarem aquela autonomia antes, tá? Alguma pergunta, pessoal? Estou disponível aqui, pode perguntar.